Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Obrigado de coração, gente, para todo mundo que está se inscrevendo aí, dando like no vídeo. Isso ajuda muito a gente a produzir conteúdo aqui na plataforma. Bora? Vamos falar do Timão, né? Pro Corinthians tem um menino que está surgindo aí e que merece mais atenção. Sei que a gente olha muito pro Wesley. O Wesley é um atacante que está cada vez mais amadurecendo, está cada vez mais se afirmando. É natural isso. As propostas estão chegando. É muito difícil segurá-lo na metade do ano. E se o Augusto cumprir aquilo que prometeu, vai vendê-lo, mas por um bom dinheiro. Senão vai segurar o garoto um pouco mais. E eu sei que o Wesley ele atrai mais holofote, mas precisamos falar de Breno Bidon. Precisamos falar. Esse moleque que foi destaque do Corinthians já na Copinha, ele chega no profissional do Corinthians como gente grande. E inexplicavelmente é preterido em detrimento ao Fausto Vera em alguns jogos. Isso o Antônio Oliveira tá carimbado aí como um dos equívocos dele nesse começo de trabalho. Mas felizmente ele reconsiderou isso e desde a última partida vem colocando o Breno Bidon dando sequência para ele, porque ele tem que jogar. Ele é muito bom jogador. Ele dá a dinâmica no meio-campo do Corinthians e na ausência do Garro, não foi o Paulinho que foi esse armador. O Paulinho funcionava horas para construir o jogo lá de trás, horas como um atacante, pisando na área, bem estilo Paulinho que a gente conhece, até por característica. Paulinho não é um armador. Ele pode ser um cara que conduz o jogo, que cria algumas jogadas, mas ele é o cara que vem puxar o jogo de trás e também o cara que pisa na área, aparece na área como elemento surpresa. O Bidon não. O Bidon é um cara que dá dinâmica para o meio campo. Ele aparece para receber, ele dá um passe infiltrado, ele pisa na área, ele faz um gol dessa maneira. Na grande jogada do Wesley, ele faz um gol pisando na área, um gol... Olha, o Wesley cruza ali para trás, ele dá um taquinho meio que por elevação na bola para tocar para o fundo da rede. Gol de gente grande. Bidon está pronto para ser titular, para ser um jogador importante nesse time do Corinthians. Ele só tem a cara de criança, assim, né? Que você olha para ele, parece uma criancinha jogando no meio de adultos. Mas ele tem futebol de gente grande. Mas eu falava de que você pode olhar pelo prisma de que realmente o América de Natal deu mais trabalho do que imaginávamos. E aí você tem que entender que o Corinthians, vou fazer essa ressalva, de que o Corinthians ainda está em reformulação, ainda está em reconstrução, o Antônio está tentando achar um time ainda, sim, isso ainda está acontecendo, ele tinha o desfalque do Garro, e ao mesmo tempo você tem que entender que o adversário jogava em casa no jogo da vida, né? Os caras deram a vida para jogar contra o Corinthians, começaram numa volúpia muito grande, depois o Corinthians equilibra um pouco as ações, termina o primeiro tempo, os caras vêm num amasso para cima do Timão, e aí o Carlos Miguel segura o resultado ali no finalzinho do primeiro tempo, vem o segundo tempo, aí tem bola na trave, tem não sei o que, mas o Corinthians se impõe e tem a força para virar o jogo. E depois ainda foi trocação, né? Só que aí no finalzinho do jogo o América começa a perder até no aspecto físico, né? E aí o Corinthians meio que controla a partida. Mas era natural que isso fosse acontecer, os caras jogando em casa com o apoio da torcida, sabendo, né, da dificuldade do jogo e que tem o jogo da volta na Neoquímica Arena, você vai em busca do resultado para tentar fazer o máximo possível dentro da tua casa e levar alguma vantagem que seja para o próximo jogo, nem que seja um empate, para tentar, né, botar um ônibus, estacionar um ônibus na frente da área e levar para pênaltis. Era o objetivo do América de Natal. E eles não conseguiram. Mesmo assim, agrediram, ameaçaram, e aí você pode olhar das duas formas. Eu me preocupo um pouco, porque mesmo os caras jogando tudo isso e tudo mais, todo esse contexto, eles chegaram muito mais do que deveria. Mas, ao mesmo tempo, preciso entender que também do outro lado tem um adversário que quer ganhar um jogo, né? Acho que você pode olhar das duas maneiras. Eu acho que você consegue ser um pouco equilibrado na análise e pensar o seguinte: bom, tá bem, tem o fato de que temos um goleiro para isso, né? Lá estava o Carlos Miguel, mas ao mesmo tempo vamos apontar aqui, fazer alguns apontamentos aqui e provavelmente isso será plano de análise para o Antônio Oliveira corrigir a partir da sequência. Mas é assim, o América começa o jogo, os primeiros 15, 20 minutos no campo do Corinthians, buscando já o seu gol, o Carlos Miguel fazendo belíssimas defesas, boas defesas, até que os caras conseguem um gol num desvio, né? O cara chuta lá do meio da rua, com espaço, com liberdade, a bola desvia e ele tava na bola. Tem uma câmera de trás, de frente, assim, que o Carlos Miguel faz o movimento direitinho da direção da bola, só que aí desvia e acaba matando o goleiro. Mas aí
O Corinthians consegue a virada na jogada individual do Wesley, primeiro pelo lado esquerdo, ele recebe a bola, vai para dentro, cruza para trás e Breno Bidon pisando na área para empatar o jogo. Vem o segundo tempo, aliás, antes disso, final do primeiro tempo, Carlos Miguel, 1, 2, 3, cara, pelo menos umas 3 defesas difíceis. Ele é muito ágil, esse goleiro ele é alto, ele é muito forte, mas ele é muito ágil. E isso me impressiona no Carlos Miguel. Importante esse jogo para ele. Então, se a gente for olhar do copo meio cheio, copo meio vazio, esse jogo foi importante, porque contra o Fluminense, eu ouvi gente dizendo o seguinte, mas ele também não foi exigido. Porque realmente o Corinthians fez um grande jogo contra o Fluminense. E o Fluminense estava numa rotação abaixo realmente e não propiciou grandes defesas ao Carlos Miguel. Teve uma ou outra bola que ele até espalmou para frente. Nesse jogo já não. Ele teve gestos técnicos perfeitos, brilhantes durante o jogo. E tem uma coisa, Carlos Miguel tem uma coisa que o acompanha além da qualidade, que é a sorte. Porque foram 2 bolas na trave e 1 gol anulado. Então, assim, e ainda assim, ele sai perdendo com. O Corinthians sai perdendo com um gol que ele sofre por conta de um desvio, que ele obviamente não tem culpa, mas o time vira o jogo. Então ele sai vitorioso. Ele tem uma estrelinha aí, ele tem um molho, ele tem um brilho aí, o Carlos Miguel. Dá pra gente colocar assim, porque olha, os caras chegaram, ele fez a parte dele, e quando ele não conseguiu fazer, trave. E o América poderia ter empatado o jogo no gol do Ferreira, mas aí, olha, milimétrico impedimento, mas aí o VAR tá lá para isso, acabou anulando o gol. Então, mais do que talento e qualidade, Carlos Miguel também tem sorte para poder garantir essa vitória do Corinthians. Mas ele foi o responsável por salvar do pior. E por isso que eu digo, ok, vamos colocar no contexto, é jogo de mata-mata, o Corinthians ganhou o jogo, enfrentou um adversário que queria dar a vida para conquistar alguma coisa, mas, cara, o Corinthians sofreu mais do que deveria. Isso tem que servir mais do que asteriscos, né, como uns seminários para que o Antônio Oliveira possa estudar e passar para os seus jogadores do que aconteceu. Tivemos outros destaques individuais, né? Eu acho que estamos diante de um novo titular da defesa do Corinthians. O Gustavo Henrique, ele, até por nomenclatura, até por hierarquia, meio que assumiu a condição na saída do Lucas Veríssimo ao lado do Félix Torres e também, até por ordem de chegada, né, o Kaká chegou depois, foi meio que ao natural permanecendo. Mas ele nunca, digamos assim, se afirmou entre os titulares. Alguém estava encantado com o Gustavo Henrique? Não acho que era o caso. Acho ele um bom zagueiro, mas o Kaká tá fazendo jus, tá fazendo por merecer. E não é só pelos gols, mas é também pelos gols. Quando você tem uma arma ofensiva com um zagueiro que apara bem cruzamentos, como é o caso dele, em 2 jogos seguidos agora, em 6 jogos ele tem entrando, né, não necessariamente como titular, e 2 gols, é uma marca importante. Vocês lembram, né, que o Corinthians durante muitos anos buscava o segundo pau na cobrança de escanteio para buscar o Gil. E, cara, o Gil fazia um golzinho que outro, até na reta final do ano passado ele até fez mais gols do que se imaginava, né? Mas em muitos cruzamentos o Corinthians desperdiçava, porque o Gil tentava atacar aquela bola, ele era muito bom na bola aérea realmente, mas o Kaká, cara, tá se provando ser um cara muito efetivo. Então, assim, ele tá bem na defesa também, eu acho que isso é bom a gente dizer, ele tá seguro, ele tá tranquilo, tá casando bem com o Félix Torres e tá muito bem no ataque. Então eu acho que estamos diante de um novo titular da defesa. Os laterais merecem também uma atenção pelo lado negativo, porque, caramba, que problema a ser corrigido. No primeiro tempo, exatamente por essas chegadas do América de Natal, nós vimos o Matheus Vidu ser uma avenida. E aí fica aquela história do jogador que não joga é o que tem que jogar, né? Quando joga o Hugo, a gente fica pedindo o Bidu. Quando joga o Bidu, a gente sente saudade do Hugo. E o Palácios é um jogador fantasma, né? Que ele chega, joga 15 minutos e desaparece, evapora. Toma chá de sumiço e nunca mais ninguém viu falar no Diego Palácios. Então, assim, o Corinthians vai ter que resolver essa questão. Vai ter que ir ao mercado na janela. Não vai ter jeito. Ou vocês acham que até lá volta o Palácio? Pode ser que volte, não sei. Eu já não conto mais. Ou inventar alguma coisa. O Antônio mesmo tentou o Caetano por ali, sei lá, alguma coisa. Porque não dá. E o Mateuzinho, falei dele alguns jogos, que, é um cara que na entrevista coletiva eu me emocionei com ele, o cara muito Corinthians, queria jogar no Corinthians, o cara fez força pra jogar no Corinthians, tá tudo certo. Mas ele não se achou ainda. Ele precisa de um GPS.
Precisa de um Waze, assim, né? Pra se localizar, porque ele tá meio atabalhoado, meio atrapalhado, meio nervoso, meio, sabe, aí toma um cartão. E aí no segundo tempo até o Lazzaroni barra Antônio, né? Porque o Antônio estava suspenso, começou a fazer algumas trocas. E eu achei até que ele ia tirar o Mateuzinho até pelo cartão para botar o Fagner, mas ele mantém o Fagner numa segunda linha, tira o Mosquito e bota o Fagner ali na lateral. Não sei se foi a melhor das opções, mas enfim, ele costuma fazer isso também. Precisamos falar de Paulinho. Paulinho jogou quase 90 minutos, sai só no finalzinho para entrada do Guilherme Biro, sai na frente da torcida ovacionado pela galera e eu gostei do jogo do Paulinho, gostei, de verdade. Ele não foi o armador e nem se prometia isso no jogo, né, com a ausência do Garro, mesmo que fosse apenas na nomenclatura ali, mas o Bidon acabou sendo o armador do time e o Paulinho foi o cara que, como eu disse, vinha buscar a bola na defesa para construir, mas ao mesmo tempo pisava na área e era mais um cara ofensivo ali para tentar fazer cruzamentos. Ele origina um escanteio antes do gol do Kaká, né, quando ele mata a bola, consegue chutar e o cara faz o desvio. Mas ele apareceu na área em vários momentos. No primeiro tempo, inclusive, tem uma cabeçada dele, mas aí ele centra no goleiro, né? E o Félix Torres antes também tinha dado uma bola na trave, só para não deixar passar. Muita gente imaginou que o Antônio pudesse escalar o Pedro Raul, né, como centroavante fixo nesse jogo, abrindo pontas, né, ou botando o Wesley e o Romero, já que o Pedro Henrique, né, teve detectado uma lesão realmente. Mas não, ele coloca o Romero e abre Mosquito e Wesley. Gostei. No segundo tempo, aí ele tenta o Pedro Raul, porque ali o Corinthians estava tentando cruzamentos para tentar buscar um terceiro gol, enfim, natural. E o Giovani, né, que a gente estava não vendo tanto nos últimos jogos, ganha uma oportunidade, ele entra no lugar do Wesley mais lá na reta final. Falei de todas as trocas aqui? Acho que sim, né? Tô aqui conferindo aqui o scout aqui só para não deixar passar nada para vocês. Mas assim, para resumir, Carlos Miguel, um monstro, Breno Bidon, gigante, Paulinho, gostei. Laterais foram mal. O Ranieri, como sempre, muito regular, né? O Wesley tá se afirmando cada vez mais. O Romero meio apagado, né? O Mosquito acho que fez algumas investidas também, mas nada que desse muito brilho. E contra um adversário que realmente ofereceu muitas dificuldades ao Corinthians, mas o mais importante de tudo, o Corinthians conseguiu a virada, conseguiu a vantagem. Estamos falando de um confronto de mata-mata, em que agora vem para decidir em casa com uma vantagem de 1 gol de diferença. Tem que olhar por esse lado também. Por isso, importante, necessário e com o time em constante evolução com essas trocas que o Antônio faz desde o jogo contra o Fluminense, né? Uma troca no gol, inclusive. Uma troca no gol, uma troca, manutenção do Breno Bidon, até entrou o Fausto Vera, né? Tinha esquecido dele, no lugar do Ranieri. Mas o Breno Bidon mantido. O ataque eu acho que ele ainda não definiu, até porque o Pedro Henrique machucou, o Mosquito voltou a receber algumas oportunidades, o Yuri Alberto segue machucado, o Pedro Raul tá servindo como alternativa no banco, então ele tá tentando o Romero de falso 9, não tá funcionando muito bem, então me parece que tem alguma coisa a ser corrigida ali na frente também. Em campo no 4-1-4-1. Nem tudo é flores, viu, gente? E eu não espero isso de mim, tá? Que eu vou chegar a falar aqui que a nossa atuação foi maravilhosa. Já vou adiantar que vocês não vão ouvir isso de mim. Resultado importantíssimo, principalmente para a confiança, principalmente para a temporada, principalmente para espantar a crise. O plano da diretoria deu certo, que eu trouxe num blend. Falei que o plano era ganhar os 2 próximos jogos, Fluminense e América de Natal, para espantar a crise. Plano concluído com sucesso, a crise foi espantada. Tudo bem que crise, meu amigo, você sabe como é que é, né, velho? É igual o ioiô, né? Vai e volta, né? Se perder no sábado por Fortaleza, pronto, já viu. Agora, olha só, o importante é a vitória, tá? O importante é a vitória. O time entra em campo no 4-1-4-1, com o Carlos Miguel no gol, que foi o nome da partida. Se não fosse o Carlos Miguel, o Corinthians sairia com a derrota hoje do Rio Grande do Norte, tá? Foi imprescindível a atuação do Carlos Miguel. Nós não fizemos um grande jogo, ganhamos de um time de Série D. Mas foi fora de casa. Pô, foi fora de casa, mas o Corinthians joga fora de casa quando? Com a América de Natal? Pô, com todo respeito, velho. Aqui é Corinthians, amigo. Um campo desse daí é fora de casa. Que pressão que tinha. Não tá jogando na Bomboneira, velho. Então, o Corinthians não teve uma atuação boa, mas foi o suficiente para vencer, tá? O Corinthians hoje tá tendo uns lampejos mais individuais do que táticos.
um time, né, o grupo, né, o time, podemos dizer assim, coletivo, o time coletivo não está fluindo tanto, mas o individual está fluindo e está ajudando. Corinthians, o Antônio Oliveira, ele vai com o Mateuzinho na lateral direita para poupar o Fagner, ele escolhe o Paulinho, porque ele escolheu a experiência, eu não o culpo por isso, tá? Eu também escolheria o Paulinho, sem o Garro ali, ele tinha Fausto Vera para colocar, ele tinha o Biro, ele tinha o Paulinho. Pô, velho, aí o Paulinho veterano não interessa, mano, é melhor que os caras. Então ele acerta na escalação, ele acerta, até porque o Yuri também continua fora, ele mantém o Romero lá na frente, com os jogadores de beirada mais velozes, o Mosquito e o Wesley. Eu acho que está certo nisso também. O Antônio Oliveira, uma coisa importante, tá? Uma coisa importante do Antônio Oliveira. Ele parou de inventar, começou a fazer um feijão com arroz, e isso está trazendo resultados. Para a gente o importante agora é fazer resultados, tá? Preste atenção no que eu vou falar, nós não podemos ser muito exigentes agora. O Corinthians tem desfalques e o Corinthians foi um time que não foi muito bem montado. Aliás, nem foi montado pelo Antônio Oliveira. Vocês sabem que eu peguei no pé do Antônio Oliveira quando ele estava inventando. Sempre falei isso para vocês, porque trabalhador ele tá? E eu não sou perseguidor de ninguém. Aliás, eu que não gosto muito do Romero, hoje lá no clube de membros do canal Café do Setorista, defendi o Romero. O pessoal falando que ele fez um péssimo jogo. Cara, o Romero, a bola não chegava, ele não teve paciência, velho. Isso que está acontecendo com o Romero centroavante. Ele não tem paciência de ficar esperando a bola chegar. Ele vem para o meio, ele vem para o meio campo buscar a bola, né? Então, assim, o Romero não guarda função. Não é que o Romero não guarda função. O Romero, a bola não está chegando, ninguém está criando, ele vem buscar, cara. Ele não aguenta. E o que eu estava falando é exatamente isso. Temos que ter paciência até chegar ao meio do ano. O Corinthians tem que chegar no meio do ano vivo na Copa do Brasil, vivo na Sul-Americana e vivo no Campeonato Brasileiro. O que é vivo no Campeonato Brasileiro? Parte de cima. Por quê? Porque no meio do ano vão chegar reforços, inclusive reforços que o Antônio Oliveira vai pedir. Aliás, já até pediu alguns, né? Já até pediu alguns, tá? Então, a gente tem que ter paciência até o meio do ano para esses reforços chegarem, para que o Corinthians, no meio do ano, se reforce, né, da maneira que o treinador quer, montar um time que o treinador realmente analisou, enfim. Então a gente tem que ter um pouco de paciência, porque vários desfalques hoje no time, não tem o Garro, não tem o Michael, eu vou falar, e também assim, não tem o Coronado, o Yuri Alberto, aí vocês podem questionar a qualidade, mas diminui também a quantidade, enfim, não é fácil pro treinador também. Agora, faz o feijão com arroz na escalação, tá? 4-1-4-1, ele não muda, não tem jeito. É um 4-1-4-1, Bidon por dentro com o Paulinho, Wesley aberto junto com o Mosquito, Ranieri entre as linhas, Romero centroavante, Ranieri e Romero entre as linhas, né? Aqui é a linha de 4, né? Da direita para a esquerda, Mosquito, Bidon, Paulinho, você vê o Paulinho mais para o lado esquerdo por dentro, e o Wesley, o Romero no ataque, o Ranieri aqui é a linha de 4. Pronto, 4-1-4-1. Aí vira um 4-3-3 quando os dois sobem e o time arma com 3 zagueiros. O time arma assim, com o Félix Torres na direita, Kaká por dentro, o Hugo, o Hugo não, hoje foi o Bidon aqui na esquerda, aí ele abre o Wesley de um lado, ele abre o Mateuzinho ou o Fagner de outro, vem com 2 volantes para buscar o jogo, Paulinho e Bidon, e os caras lá na frente. O Corinthians arma o jogo com uma saída de 3 com 3 zagueiros. A estratégia, né, do Corinthians, ela é a mesma, entendeu? Não tem muita diferença. Aí o Corinthians, no início do jogo, toma uma pressão do América de Natal. Cara, eu achei uma pressão
que a gente tomou de um time de Série D, mas tem que entender que o Marquinhos Santos ele é bom treinador, velho. Desde 2021, quando o Corinthians enfrenta o Marquinhos Santos, o pessoal não gosta que eu falo isso. Não é técnico para estar no Corinthians, tá? Mas é um técnico que merecia até coisa melhor. Poderia estar numa Série B, por exemplo. Os times dele, os times do Marquinhos Santos, já vi Curitiba, América, são times ajeitadinhos, entendeu? E aí, no início, foi uma pressão. Esses times de Série D, Série C, Série B, talvez nem tanto, mas ainda tem. Mas Série C e Série D, esses times não aguentam jogar muito segundo tempo, por conta da questão física. Eles não têm a mesma qualidade física, né? A mesma estrutura de um time grande. Então me preocupou bastante ainda no segundo tempo a nossa fragilidade, tá? A nossa fragilidade no sentido de marcação. O Corinthians vai ter que se reforçar, gente. Você quer jogar com o Breno Bidon? A gente pode jogar com o Breno Bidon, ele é muito bom, fez o gol hoje. Eu falei que ele e o Moscardo eram muito bons para vocês faz tempo. E não falo não tô querendo dizer que eu acerto tudo, não. O Murilo, por exemplo, eu não falei nada. Vendo o Murilo jogar na base, eu não observei. O jogo que eu vi uma vez no Sub-20, não observei que era um grande jogador. Mas também nunca falei mal. Mas o Breno Bidon e o Moscardo, eu falei através de informações para vocês que se tratavam de dois jogadores excelentes. Só que o Breno Bidon, ele dá muito espaço. O Corinthians é muito frágil na marcação. O Corinthians é um time muito frágil marcando. Hoje, inclusive, que a gente teve o Paulinho, que já é um veterano, e o Breno Bidon, que não marca ninguém. A gente deu muito espaço para um time de Série D. Muito, muito. Esse time. Até porque depois, no segundo tempo, com o Mateuzinho na outra linha também, mas o Mateuzinho não é bom marcador. O Mateuzinho, na verdade, gente, a gente vai ter que aguentar o Fagner, não vai ter jeito, entendeu? O Wesley, ele tá vivendo um bom momento, aquele jogo contra o Fluminense deu muita confiança para ele, mas ele dá alguns contra-ataques perigosos para o adversário. E o Corinthians, enfim, na marcação ainda deixa os zagueiros muito no mano a mano, entendeu? Isso é perigoso contra time fera, time bom, time de Série A. Então foi uma vitória. A gente perde muito a segunda bola, né? O José Roberto tá lembrando aqui, a segunda bola era deles. Isso é um defeito muito grande desse time também, tá? O Mateuzinho deixa o Game Boy grandão. Exatamente. O Garro fez muita falta? Cara, com certeza fez. Porque o Garro tiraram o sarro de mim, né? Quando eu falei que o Garro, na verdade, era um segundo volante, ia jogar de segundo volante nesse Corinthians, né? E hoje a gente vê que ele é um segundo volante, que chega lá na área, não tem chegado para concluir a gol, né? Pisado na área e marcado gols, mas tem sido bom na saída de jogo, tem sido bom enfim, em roubadas de bola, e fez muita falta. Com certeza o Garro fez muita falta na partida de hoje. Por que chutaram muito a distância, como vocês estão falando aí no chat? Porque é um time que não aperta, velho. Você pega no finalzinho do jogo, teve um... Finalzinho não, no segundo tempo agora, teve um lance que os caras jogaram a bola na área, vindo da esquerda para dentro, o Bidon ficou olhando o cara assim, o Bidon só acompanha de longe, entendeu? Então esse é um time do Corinthians que não aperta, não tem o pressing. Não tem. Pode até falar que treina isso, mas a gente não vê em campo. Então é uma coisa que a gente vai ter que corrigir ainda, e eu acho que só vai corrigir isso no mercado da bola. Então, por isso que eu tô falando, a gente vai ter que ter paciência. Não foi o Antônio Oliveira, por exemplo, que montou esse time. Ou tem que buscar mais um jovem, não aguenta tanto jovem no time assim. Se colocar muito jovem também, eles não aguentam pressão, né? Porque o Corinthians ainda vai enfrentar grandes desafios nesse campeonato, nessa temporada. O América de Natal não é um grande desafio ainda. O Corinthians vai ter jogos decisivos contra grandes clubes na Copa do Brasil. O Corinthians vai chegar a ter jogo decisivo na Sul-Americana, esperamos que, né, a gente venha classificar. Então, nesses grandes jogos não pode ter só moleque no time. Esse time do Corinthians ainda é um time que está em evolução, sinceramente, individual
sim. Coletivo, não. Eu acho que falta mais ainda. Vamos esperar mais jogos para a gente dizer se realmente esse time vai ficar redondinho ou não. Mas eu acredito muito que vai precisar de reforço para ficar redondo. Então eu não vou até aliviar para o Antônio Oliveira também, porque esse Corinthians vai precisar de mais reforços para a sequência, até para ajudar o treinador. A gente tem que ter um equilíbrio, gente. Isso que eu quero mostrar para vocês, entendeu? Eu falo para vocês aqui, na vida, nada em demasia é bom. É uma frase minha aqui, nem amor em demasia é bom. Né? Tem que ter um equilíbrio na vida. É igual eu estou tendo um equilíbrio, fazendo elogios, fazendo críticas, e a gente vai ter que ter um equilíbrio. Saber que os resultados são importantes para chegar até o meio do ano vivo nas melhores competições. E aí reforçar o time com reforços pontuais. E espero que a diretoria do Corinthians não se iluda com bons resultados até o meio do ano. Tá? Isso aqui... quem sou eu para dar conselho? Mas a diretoria do Corinthians precisa ouvir o que eu vou dizer agora, tá? Se vocês quiserem, vocês podem fazer um corte por aí. A gente, como eu sou jornalista, sou corintiano, não tem nem como esconder isso, e vocês sabem, vocês como corintianos, a gente quer que o Corinthians tenha sequências, né, de muitas vitórias daqui para frente. Mas mesmo que o Corinthians esteja brigando na parte de cima da tabela no Campeonato Brasileiro, esteja vivo nas competições de mata-mata, Sul-Americana e Copa do Brasil, e chegue e consiga isso até o mês de junho, por favor, não se iludam que não precisa de reforços. Mesmo que a gente esteja bem, pensar grande e saber gerir a situação com experiência no futebol, é entender que esse time precisa de reforços independente de quais vão ser os resultados daqui para frente. Precisa de 2 volantes, precisa de 3 meio-campistas, sendo eles 2 volantes, precisa de atacante, precisa, lateral esquerdo a gente vai ter que esperar o que está acontecendo. Então a gente não pode se iludir. Se o Corinthians ganhar do Fortaleza, ganhar do América, ganhar, enfim, do Racing, sai ganhando de todo mundo, ganha do Argentino Júnior, tem que ter reforços no meio do ano, tem que contratar volante. A gente dá muito espaço na entrada da área, os adversários tabelam por dentro, chutam de fora, a gente dá muito espaço, a gente não tem volante pegador, marcador e que saia para o jogo. O Breno Bidon, ele é um terceiro homem de meio campo. Não espere que ele vai marcar, que nós estamos fritos em grandes jogos. Entendeu? Ele é muito bom, a gente vai vender ele por um bom valor lá na frente. Nem é para vender, né? Essa é a verdade. Eu nunca sou a favor de venda de jogador, porque tem que ter um time bom, né? Porque o torcedor começa a comemorar a venda. No passado, nos últimos anos, eu fiquei louco com isso. Eu só não quero que desperdice vendas importantes, como foi a do Queiroz. 8 milhões de euros recebe uma proposta pelo Duqueiroz, eu tô vendo que o cara não joga nada, tinha que ter vendido, entendeu? Tem coisa que você tem que ficar ligado. A gente tem que ter um equilíbrio para chegar até o meio do ano vivo, o máximo possível para contratar. E não se iludir, pô, o Bidon marcou mais um gol, o Bidon tá jogando bem, então não vamos contratar um volante. Tem que contratar. Tem que contratar. Não tem jeito, tem que contratar. O nosso ataque ainda é fraco. Tem que contratar. Tem que contratar, entendeu? Tem o Wesley em evolução, caindo para dentro, mas ainda o nosso ataque é fraco. É fraco. O Romero, tadinho, vinha toda hora buscar a bola no meio. É isso aí, Fiel. O nosso timão, a diretoria tem que contratar, principalmente pro ataque. O nosso ataque ele é muito fraco. Mas tem Romero, mas tem o Wesley. Gente, mas é muito... Não, desculpa, não vou falar que é muito fraco, mas não é um ataque suficiente assim para ganhar um campeonato brasileiro, né? Tanto é que se alguém se machucar, vai colocar quem no lugar do Wesley? O Yuri, vai colocar quem no Yuri? Entendeu? Sem falar os outros setores, né? Mas isso aí, vamos pra cima. A diretoria tá pesquisando o mercado, tá em cima. Eu tenho certeza que a gente vai dar a volta por cima aí ainda mais esse ano. E ano que vem promete pro Timão, né? Porque é por conta de tudo que eu já falei, da reformulação, tal. Tem que ter paciência, enfim. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like.
é fundamental para nós. Se inscreve no canal e ativa os sininhos. Se você gostou do nosso conteúdo, os créditos são de Samir Carvalho e de Chico Garcia, beleza? Beijo, Vai Corinthians. Forte abraço a todos, a próxima vídeo Vai Corinthians!